Eu nem tive tempo de descansar da longa viagem de 24 horas. Assim que cheguei no aeroporto, fui direto para o hospital. As duas jovens me aguardavam no saguão vestidas com roupas tradicionais iranianas, que era de sua terra natal. Elas me cativaram com um sorriso receptivo e caloroso. Realmente, as irmãs de 29 anos eram uma verdadeira raridade médica, gêmeas idênticas unidas pela cabeça. Um dos motivos pelo qual eu aceitei a proposta de fazer a cirurgia nas meninas foi por causa da história delas e do fato inédito delas estarem vivas e em idade adulta. Elas foram adotadas por um médico iraniano, frequentaram a escola, depois a faculdade e até se formaram em direito, mesmo que uma delas, na verdade, gostaria de cursar jornalismo. E o maior sonho delas era ter vidas normais, individuais e totalmente separadas. Todos os médicos que elas foram recusaram-se a fazer a cirurgia porque era de extremo risco, pelo menos uma delas morreria ou provavelmente as duas. Chamei as duas para minha sala para que pudéssemos conversar melhor sobre o procedimento. À medida que conversamos, notei que Landa era mais extrovertida e mais comunicativa. Já Leah parecia mais reservada e pensativa. Ao longo da conversa, expliquei seriamente que a cirurgia tinha 50% de chance de dar certo e de dar errado. Ou seja, era de extremo risco, mas elas estavam realmente determinadas e certas de que preferiam morrer a não seguir em frente com isso, sabendo que não há, pelo menos, uma possibilidade de viver vidas separadas. A morte seria melhor do que continuar vivendo assim. Ao me despedir, disse a elas o que eu sempre digo aos meus pacientes antes da cirurgia. Há muitas coisas na vida além de habilidades, do conhecimento e do controle humano, mas não há nada além de Deus. Antes de dormir, pensei sobre a cirurgia. Lembrei que a princípio eu não queria participar, mas falei com Deus, pois se Ele quisesse que eu participasse, eu iria. Percebi que Deus havia me dado certas habilidades e experiências que duas pessoas podiam ser beneficiadas com isso. Por isso consegui tomar uma decisão de uma forma mais sensata. Enquanto tentávamos separar os crânios, a situação mudou. O sangue encontrou um novo caminho para sair, um novo trajeto de entrada, e nós não sabemos como. Conversei com outros médicos e sugeri que parássemos a cirurgia para que os canais de circulação se desenvolvessem sozinhos e fiquem mais fortes. Porém, um dos médicos dela disse que elas fizeram os médicos prometer que não parariam a cirurgia, não importa o que aconteça. Elas queriam acordar separadas ou nem acordar. Então voltamos à cirurgia e um tempo depois conseguimos separar os cérebros de Landa e Lee. Quando as gêmeas foram separadas totalmente, Landa sofreu uma parada cardíaca. Às 14h30 de terça-feira, Landa morreu. Um tempo depois, Leah teve uma hemorragia interna, então fizemos o possível para parar. Finalmente, quando o quadro começou a dar sinais de estabilização, ela também teve uma parada cardíaca e 1h30 depois, da irmã também morreu. No dia seguinte, repórteres e equipes de jornalismo de todo o mundo lotaram a sala de imprensa do hospital. A maioria dos médicos que participaram da cirurgia estavam ali. Não era a primeira vez que eu havia falhado em uma cirurgia tão importante, e lembro-me de questionar Deus a primeira vez. Porém, por causa das experiências que já tive antes, consegui
enxergar o caso das duas irmãs de outra maneira. Quando voltei ao hospital onde eu trabalho, havia muita gente me esperando para me entrevistar, e embora isso era tudo o que eu menos queria, concordei em participar. Expliquei exatamente o que aconteceu e garanti aos entrevistadores que as irmãs tinham pleno conhecimento dos riscos. Dei várias entrevistas e fui em vários programas, e isso abriu portas para mim. Alguém de uma editora que publicou meus primeiros livros escutou uma de minhas entrevistas e recebi a proposta de escrever um livro com o tema Correr Riscos. Pensei muito sobre o assunto e achei importante acertar a proposta. Afinal, muitas pessoas precisam saber sobre esse tema.